Fiquei tão desencorajado com o fracasso das minhas tentativas de exercitar em casa a imaginação que, hoje na aula, falei com o diretor sobre isso. Você não o conseguiu porque fez uma série de erros, explicou ele. Em primeiro lugar, forçou a imaginação ao invés de a estimular. Depois, tentou pensar sem ter um assunto interessante. O seu terceiro erro foi que seus pensamentos eram passivos. Na imaginação, a atividade tem máxima importância. Primeiro vem a ação interior, depois a exterior. Assinalei que, de certo modo, estivera em atividade. Pois voava sobre as florestas a grande velocidade? Quando você está confortavelmente recostado dentro de um trem expresso, está em atividade? Perguntou o diretor. O maquinista está trabalhando, mas o passageiro mantém-se passivo. Claro que se estivesse ocupado com algum negócio, uma conversa ou discussão importante, ou escrevendo um relatório no trem, você teria então alguma base para falar em atividade. Também no seu voo de aeroplano, o piloto trabalhava, mas você não fazia nada. Se estivesse nos controles ou tirando fotografias topográficas, poderia talvez dizer que estava ativo. Talvez possa explicar descrevendo o jogo predileto da minha sobrinhazinha? O que você está falando? Pergunta a meninazinha. Estou fazendo chá, respondo. Mas, Pergunta ela. se fosse óleo de rícino, então como é que você ia beber? Sou forçado a lembrar-me do gosto do óleo de rícino para mostrar-lhe a repugnância que sinto, e quando consigo, a sala ressoa com o riso da garota. Onde é que você está sentado? Numa cadeira, respondo. Mas se fosse num fogão pelando, então o que você fazia? Sou obrigado a ver-me num fogão quente e procuro decidir como me livrarei de morrer queimado. Quando acerto, a menina fica com pena e grita. Eu não quero mais brincar. Se continuo, acaba por cair em pranto. Por que você não inventa um jogo desses como exercício para despertar a atividade? Aí eu o interrompi para dizer que aquilo era elementar e perguntei como poderia desenvolver a imaginação por meios mais sutis. Não tenha pressa, disse o diretor. Terá tempo de sobra. Por enquanto, precisamos de exercícios relacionados com as coisas simples que de fato nos cercam. Tome, por exemplo, a nossa classe. É um fato real? Suponha que o ambiente, o professor, os alunos permaneçam tais como estão. Agora, com o meu C mágico, vou colocar-me no plano do faz de conta, mudando apenas uma circunstância, a hora do dia. Direi que não são 3 da tarde, sim 3 da madrugada. Use a imaginação para justificar uma aula que termine assim tão tarde. Desta simples circunstância decorre toda uma série de consequências. Sua família em casa estará aflita por sua causa. Como não há aqui telefone, você não pode avisá-la. Um outro aluno deixará de comparecer a uma festa onde o esperam. Um terceiro mora no subúrbio e não sabe como irá para casa, pois os trens já paralisaram. Tudo isto acarreta modificações exteriores e também interiores, colorindo as suas ações. Os experimentem outro ponto de vista. A hora continua sendo às 3 da tarde, mas suponhamos que a época do ano mudou. Em vez de inverno, é primavera. O ar está maravilhoso e até mesmo na sombra faz calor lá fora. Vejo que já estão sorrindo. Depois da aula terão tempo para dar uma volta. Resolvam o que vão fazer. Justifiquem a decisão com as suas suposições necessárias. Terão novamente bases para um exercício. Este foi apenas um dos inúmeros exemplos de como vocês podem usar seus poderes interiores para modificar as coisas materiais que os cercam. Não procurem livrar-se dessas coisas, pelo contrário, incluam-nas em sua vida imaginária. Essa espécie de transformação ocupa um lugar legítimo em nosso tipo mais íntimo de exercícios. Podemos usar cadeiras comuns para delinear qualquer coisa que a imaginação de um escritor ou de um diretor nos peça para criar. Casas, praças, navios, florestas. Não faz mal se não conseguimos crer que essa cadeira é um determinado objeto, porque, mesmo sem crê-lo, podemos experimentar o sentimento que ele desperta.